E aí, vamos estudar a lição? Sexta-feira, dia 6 de março, que semana intensa! Texto difícil que estudamos ao longo dessa semana, conteúdo que teve que ser considerado detalhadamente. Eu espero que tenha ficado claro todo o contexto para você do capítulo 2 e como Paulo falou do escrito de dívida, como Paulo falou de toda a questão relacionada às festas de lua nova, sábados, comida, bebida, e o que significava tudo aquilo, que era, na verdade, a citação da parte de Paulo das coisas relacionadas às cerimônias no Velho Testamento e que os judeus na igreja de Colosso estavam se achando melhores do que os gentios que faziam parte da mesma igreja e eram a maioria, e aí os judeus convertidos ao cristianismo impressionando-os com tais práticas a fim de que eles as fizessem também para serem aceitos diante de Deus. E Paulo está dizendo que a nossa aceitação é por intermédio do sacrifício de Cristo. Um problema na igreja local que muitos apanham para tomar como ponto de partida ou como muleta para dizer que não é necessário guardar o sábado, mas na verdade é uma perfeita má interpretação do conteúdo apresentado por Paulo. E nós percebemos hoje que a lição faz uma lista daquilo que nos prejudica hoje no que diz respeito à nossa comunhão, que são as tradições que nós levamos em consideração como obras meritórias diante de Deus, ações da nossa parte que nos aproximam de Deus, quando é a ação de Jesus que nos reconecta ao Pai. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez e por intermédio dele eu sou aceito, porque por intermédio dele o meu escrito de dívida foi pago na cruz do Calvário. E aí o pessoal começa a construir algumas coisas estranhas no conceito de conexão com Deus. E o pessoal que crê na carne como sendo diferente de uma vida espiritual, você começa a ver raciocínios esquisitos, como, por exemplo, o pessoal que vai na seguinte direção: não importa o que você faça com o corpo, o que interessa é o teu espírito, e o teu espírito é diferente da carne. Você pode fazer com a carne o que você quiser, a carne vai morrer, o que importa é o teu espírito diante de Deus. Mas que raciocínio é esse, que o espírito é separado da carne, que você pode fazer o que quiser, pode fumar, beber, se prostituir, desde que o seu coraçãozinho esteja direcionado para Deus e tal? Que conversa fiada é essa? Que existe uma vida na prática que pode ser vinculada ao pecado e uma vida no espírito que pode ser vinculada a Deus. Está errado isso daí. Mateus 7,20 diz: pelos seus frutos conhecereis. Conectados com Cristo, nós apresentamos não frutos da carne, apresentamos fruto do Espírito. O que é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. E por isso nós precisamos nascer de novo, da água e do Espírito. Que quando somos indivíduos alcançados pelo Espírito Santo, nos tornamos novas criaturas. A nossa carne passa a praticar a vontade de Deus e não a vontade que é impelida através do pecado. Então, alguns conceitos que às vezes fazem o cristianismo se tornar um verdadeiro fardo. E aí você ainda tem, para piorar a situação, não só tais conceitos, como também o panteísmo. Deus está em todas as coisas, tudo é Deus, e você ainda tem o processo da evolução, onde você não é um ato da criação, é fruto do acaso, resultado de uma explosão cósmica e, consequentemente, um processo evolutivo e competitivo se estabeleceu por milhares, milhões e bilhões de anos, e você passou por uma etapa evolutiva até se tornar ser humano. Logo, se você não foi criado, número 1, você é o resultado do acaso, de um acidente. Você não é criado, você é um acidente, você é mero acaso no universo. Ninguém te planejou, você é fruto de um processo evolutivo causado por um suposto Big Bang. Então, se ninguém te criou, não temos responsabilidade como um criador. Logo, se o criador disse que há casamento, não tem necessidade de se casar, não tem criador. Logo, se foi o criador que disse sábado, para que guardar sábado se não existe criador? Logo, a teoria da evolução leva-nos ao seguinte raciocínio: se foi o criador que disse macho e fêmea, homem com mulher, e não existe mais criador, então não tem parâmetro de homem com mulher, macho com fêmea, pode ser homem com homem, mulher com mulher, e vira uma bagunça. Tudo porque estão dizendo que não há criador, somos fruto de um processo evolutivo. Resultado na sociedade:
Se a seleção é natural, só os mais fortes sobrevivem, está aí a razão do mundo competitivo. Um querendo atropelar o outro, um querendo pisar no outro. Bem-vindo ao mundo regido pela evolução, onde todo mundo tenta ser mais forte do que o outro para poder sobreviver. E Jesus aparece pregando uma mensagem diferente, que eu não deveria lutar para ser mais forte que meu irmão, eu deveria lutar para servir o meu irmão. Tendo isso em vista, você percebe o evangelho na contramarcha dessas filosofias do mundo. E a pergunta é, você está disposto a se colocar ao lado de Jesus contra tudo e contra todos? Isso significa estar na contramarcha do mundo. Bem-vindo ao evangelho. O caminho é estreito, mas é o único que conduz à vida eterna. E Jesus quer que o percorramos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Entregue-se ao Senhor e entenda que existem implicações quando você se entrega a Ele. Você vai se opor ao mundo, mas vale muito a pena, porque este mundo é apenas passageiro. Logo estaremos no novo céu e na nova terra, onde habita justiça. Que Deus fortaleça você. Ore comigo. Pai querido, são muitas as filosofias que existem hoje, fardos que os seres humanos criam, e percebemos isso na igreja de Colossos, percebemos isso nos nossos dias. Ajuda-nos a estarmos embasados na Tua palavra para que tais coisas não nos enganem e sejamos cada dia mais fortalecidos para que estarmos com os nossos pés neste caminho, que embora estreito é o único que conduz à vida eterna. Dá-nos a Tua paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém.